Funcionária pública é agredida dentro da UPA da Zona Noroeste, em Santos. As imagens mostram a mulher no corredor com a criança. Então ela se volta e agride a funcionária com um soco, que cai e bate a cabeça. Pessoas saem das salas para ver o que aconteceu. A vítima é socorrida e levada de maca. A agressora foge com a criança no colo pela porta da frente, enquanto uma outra funcionária tenta pedir ajuda. A vítima é uma assistente social e foi levada para a Santa Casa. A agressora havia ido à UPA da Zona Noroeste buscar atendimento para a filha de 2 anos. Essa é a segunda vez que a agressora se envolve em casos de violência dentro de unidades de saúde do município. A primeira vez foi em agosto do ano passado, no já desativado complexo hospitalar da Zona Noroeste. Na época, a mulher pegou uma enfermeira, puxou os cabelos e a arrastou. A Polícia Civil já está apurando o caso. O secretário de Saúde, Fábio Ferraz, disse que a vítima está bem e que considera aumentar a segurança na UPA da Zona Noroeste. Podemos, sim, melhorar a questão da segurança da UPA. Nós temos segurança lá, nós temos monitoramento, todas as imagens da covarde agressão já foram entregues à Polícia Civil. A unidade segue com toda tranquilidade e, digamos, teremos aí condições de, sim, de repente aprimorar algo que seja referente à segurança. Antigos problemas estruturais ainda provocam reclamações de pacientes no ambulatório de especialidades médicas de Santos. Manchas e furos em várias placas de isopor no teto. As imagens gravadas com o celular mostram a atual situação na sala de espera do ambulatório médico de especialidades na Conselheiro Nebias. Quando chove, segundo pacientes, o problema se agrava. Pinga, uma balde, as meninas estão sempre puxando para a gente não poder escorregar, cair. A gente paga imposto, a gente depende do SUS e não tem um ambiente adequado para ser atendido. Em janeiro deste ano, o Caderno Regional mostrou o estado de conservação do antigo galpão de 1.000 metros quadrados. A promessa era repor e trocar as placas de isopor em 15 dias e consertar o telhado. Mas apenas parte do serviço foi concluída. A promessa era para arrumar o telhado, aí eles botaram somente a placa de isopor. Aí eu vim aqui no dia 28, passando pela médica, da otorrino, eu sentada, vi a placa de isopor totalmente amarelada, a maioria delas já estão furadas e uma goteira de água caindo em cima de mim. Eu fiquei decepcionada porque no dia 22 de março eu fui na ouvidoria, fiz um elogio, acreditando que eles tinham feito a reforma toda, conforme foi prometido há um mês, mais ou menos, Aí eu me deparo no dia 28 com o teto desse jeito. O coordenador de unidades especializadas de Santos reconhece o problema. Diz que melhorias foram feitas pela prefeitura no prédio alugado. O dono ficou de consertar o telhado, o que não aconteceu. Nós vamos reiterar a notificação quanto ao proprietário para que eles possam finalizar o serviço já iniciado em relação à troca de telhas. Porque todo o restante foi feito em relação ao forro, às telas e o interno, a climatização do prédio. Aberto em 2006, o Ambesp deveria funcionar apenas por 2 anos. Segundo a prefeitura, o novo prédio em construção no Macuco deve ser entregue em dezembro ou janeiro. Um prédio todo novo para o Ambesp Centro. Mesmo assim, nós não medimos esforços para melhorar a qualidade do atual prédio, que é locado ainda. 2 mulheres foram presas em Praia Grande em uma casa de alto luxo, na qual funcionava uma central para golpes e estelionatos liderados pela dupla e que atingiam vítimas em todo o Brasil. O alvo eram principalmente funcionários públicos para os quais elas enviavam correspondências falsas, se passando por representantes de escritórios de advocacia e oferecendo seus serviços para o resgate de supostos créditos judiciais. Para liberar o dinheiro, entretanto, elas pediam o depósito na conta delas de determinadas quantias e, claro, desapareciam depois do depósito. Crime no Gonzaga, em Santos, em plena luz do dia. Um empresário foi executado hoje de manhã. O repórter Carlos Lopes tem mais informações. O empresário foi surpreendido por volta das 6 da manhã por um homem encapuzado quando saía deste prédio no Gonzaga, onde teria uma casa de jogos clandestina. O Assim Abdone, de 40 anos, levou 2 tiros. Chegou a ser socorrido, foi levado à Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima respondia a processo por tentativa de homicídio contra o chefe de gabinete
do ex-vice-prefeito de São Vicente. O crime foi em 2016. Segundo denúncia do Ministério Público, o Assim, ex-dono de uma casa noturna na Ilha Pochá, contratou um soldado da Polícia Militar e um segurança particular para matar Humberto Santiago, por causa de pendências entre a prefeitura e a boate, que foi fechada por falta de documentação. Carlos Lopes para Santa Cecília TV. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou hoje que a segunda-feira pode marcar a queda de seu primeiro-ministro. Veja detalhes no Brasil em 1 minuto. O presidente se reuniu hoje com jornalistas de diversos veículos no Palácio do Planalto e indicou que este pode ser o último fim de semana do colombiano Ricardo Vélez à frente do Ministério da Educação. De acordo com Bolsonaro, abre aspas, está bastante claro que não está dando certo, fecha aspas. Logo depois, em Brasília, Vélez repetiu o que vem dizendo há semanas: não vai pedir demissão. Na mesma entrevista coletiva, Bolsonaro tocou em um tema que mexe com muita gente: o horário de verão. A medida adotada há 35 anos consecutivos para reduzir o consumo de energia elétrica estaria ultrapassada, segundo o presidente, e não vai ser adotada nos próximos anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou hoje que o encontro tumultuado que teve com deputados nesta semana, no qual foi chamado de Tigrão e de Tchutchuca pelo deputado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu. Na ocasião, Guedes revidou com um Tchutchuca é a sua mãe e sua avó. Mais calmo, hoje, declarou que não vai ter respeito com quem o desrespeitou por mais de 7 horas durante a reunião. E nesse final de semana em Santos, atenção, há previsão de elevação da maré e ondas moderadas. Segundo o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, o mar vai ficar agitado na madrugada de sábado. À tarde, as ondas podem ultrapassar 2 metros de altura. Há possibilidade de alagamentos e vento forte nesse período. E como o NPH da Unisanta já alertou, o sábado vai ser de chuva, mas também de temperaturas altas nas cidades da Baixada Santista. Vamos conferir a previsão do tempo? Em Santos, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, períodos de nublado e pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima vai ser alta, 32 graus, e a mínima pode chegar a 24. Em Guarujá, chuva e muito calor. Há 80% de chances de chover forte na pérola do Atlântico. Cuidado com os raios. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Também chove em Mongaguá. As pancadas de chuva vão castigar a cidade a qualquer hora do dia. Mínima de 26 e máxima de 30 graus. No futebol, o Santos foi até Goiânia e se deu mal contra o Atlético no primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil. O único gol da partida foi marcado aos 36 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento de Jonathan, Jorginho completou de cabeça. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira na Vila Belmiro, às 9h30 da noite. Mas antes, o Peixe volta a campo nesta segunda contra o Corinthians no Pacaembu às 8 da noite. O confronto é válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. O Peixe precisa vencer para chegar à grande final. A Portuguesa Santista também se deu mal ontem. No jogo de ida das quartas de final contra a Inter em Limeira, o time do interior saiu na frente. Nós acompanhamos a partida nesse bar no Boqueirão, tradicional reduto de torcedores da Briosa na cidade. Antes do jogo, a galera era só otimismo. 2-1 para Briosa, gols de Carlos Alberto e Rodriguinho. Hoje é 2-0. Diego Palinha e Rodriguinho. Mas assim que a bola rolou, já veio aquela ducha de água fria. Cruzamento da direita e gol de Charles. Não tinha nem 5 minutos de jogo. A Briosa estava irreconhecível. Aos 22 minutos, a Inter ampliou. Marquinhos de cabeça. A Internacional passou a administrar a vantagem. Os torcedores no bar tentavam administrar a angústia.
Final do primeiro tempo, 2-0. Logo no início do segundo tempo, o Bar respira fundo, quase a Briosa diminuiu. Daí para frente, a Internacional colocou os nervos no lugar e não deu sopa para o azar. No final das contas, a Briosa até que saiu no lucro e a torcida mantém o otimismo para o jogo da volta. Com poder na cabeça do domingo e torcendo, né, para que pelo menos faça 2-2 e depois ganha nos pênaltis, né? A expectativa é 3-0 Portuguesa. Vamos virar. A torcida é forte aqui, hoje torceu, prestigiou, mas felizmente não deu. Mas domingo aqui em casa, se Deus quiser, vai dar Briosa. Portuguesa na cabeça, 3-0, vamos classificar. Rodriguinho vai vir com tudo, o time vai vir pra cima, não tem jeito. Temos que buscar classificação, ir pra cima da Inter e massacrar eles, não tem outra solução. E por que não acreditar? A Inter foi inclusive mais efetiva que a Portuguesa e se não fosse o juiz, o prejuízo poderia ter ficado maior ainda. Foram 2 lances de expulsão que o árbitro economizou. E o que dizer do pênalti marcado fora da área? Bora, Briosa, vamos que dá. Desistir é um verbo que não se conjuga na Portuguesa Santista desde o hino. São 90 minutos, gente. Nessa mesma temporada, a Portuguesa precisou de pouco mais de 10 para conquistar uma das vitórias mais épicas de sua história. O dia 13 de fevereiro, o adversário, o 15 de Piracicaba. O palco, Urico Mursa, mesmo lugar da nova batalha contra a Inter. Mesma Inter que batemos fora de casa por 2-1. Dá para acreditar sim, fomos os segundos melhores da primeira fase. Bora, Briosa, torcedor, vamos lotar o estádio domingo. Porque quem realmente tem sangue rubro-verde nas veias não desiste nunca. Portuguesa Santista e Inter de Limeira se enfrentam no domingo às 7 da noite. A Briosa precisa vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Vitória por 3 gols de vantagem da Portuguesa. A Inter pode até perder por 1 gol que se classifica para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Segunda-feira a gente conta para vocês todos os detalhes desse jogão. A edição de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana.